possíveis. Cadê a Nossa Senhora da Vocação? Parecida. Vai lá, senta ali. Traz a cruz também. Não precisa não, senão fica a mesa muito cheia de coisa. Hoje, mesa de estudo só precisa ter uma imagem mínima. Capítulo 2 de Mateus. Ah, tá aqui, filho. Dom Orlando Brandes é o bispo aqui. É a coisa parecida, não é? É. Junto com o padre Reinaldo Benjamin. Vai ficar feio ali, coloca no cantinho. Aí sim. Nós paramos no capítulo 2, né? Capítulo 2, pai. Capítulo 2, versículo 13. A visita para os Marcos, né? Nós paramos lá. Os Marcos a gente já fez, né? Isso, nós paramos. Fuga para o Egito. E o massacre dos inocentes. Põe no ar, né? Pode, já tá. Já? Já tá. Senta aí. Povo de Deus, boa noite. Tem uma internet invadindo o espaço aqui, que não é dela. Uma Ave Maria que não estava no script. Boa noite, povo de Deus. Chegamos para a nossa noite de oração, de aprofundamento. E nós estamos aqui no capítulo 2 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 13, na fuga para o Egito. Então nós vamos nos colocar diante de Deus. Seja bem-vindo, compartilhe com todo mundo esse momento de estudo, de aprofundamento. Vamos viver uma grande noite, não é, nesse tempo de estudo. Então, seja bem-vindo e vamos juntos aprofundar o nosso estudo sobre o Evangelho de Mateus. Vamos. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Padre Armando. Boa noite, Vitória. Boa noite, povo de Deus. Bem-vindo, meu povo lindo. Estamos juntos novamente. Opa, mais uma quarta-feira e o convite é, né, a gente precisa evangelizar o mundo e a gente vai evangelizar procurando sair do nosso senso comum e entrando num senso mais crítico, né? A gente precisa dar razões à nossa fé. Nós tivemos vários encontros, 3, 4, quantos? 3, né? 3.
Esse é o quarto encontro nosso de estudo. Então você é convidado a juntos nós aprofundarmos. Então nós andamos no capítulo 1º e no 2º, e agora parte do 2º, e agora nós vamos andar um pouquinho no capítulo 2º, na fuga para o Egito. Nos ajuda nesse nosso aprofundamento aqui as nossas Sagradas Escrituras e uma obra muito legal que a gente tem, que é o Evangelho de Mateus. É uma coleção muito legal do Warren Carter, um teólogo muito conhecido, e fez a organização desse livro aqui. Então, as dúvidas que nós tivemos sobre o Evangelho, aqui no capítulo 2, versículo a versículo, nós vamos tirando a partir dessa obra aqui, tá bom? Vamos iniciar o nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E quero dizer para vocês também que as dúvidas que forem surgindo, vocês vão perguntando, tá bom? Vão perguntando para que a gente possa ir tirando essas dúvidas, tá? A partir do texto que nós vamos estudando, e vocês vão tirando as dúvidas, tá bom? Então vamos ouvir a palavra de Deus. Após sua partida, eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes procurará o menino para o matar. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe, durante a noite, e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que dissera o Senhor por meio do profeta. Tá bom. Então a gente precisa retomar algumas coisas que são importantes, não é? Então vocês dois já sabem que Mateus quer apresentar Jesus como um novo Moisés, não Adão. O novo Adão é Lucas. A perspectiva de Mateus é apresentar Jesus Cristo como um novo Moisés. Então aqui nós já temos um indício muito importante desse texto aqui. Se você for no rodapé da Sagrada Escritura de Jerusalém, dá uma olhadinha lá o que é que fala sobre esses versículos que vocês acabaram de ler. O rodapé está lá, tem umas coisas bem interessantes também. Tem umas coisas bem interessantes na orelhinha ali do versículo, também para a gente ir lá no Êxodo. Vê se aparece o Êxodo por aí. Êxodo 4, 22. Vai lá no Êxodo 4, 22. Acha aí. É para poder a gente se situar. Lembra que nós estamos dentro da fuga de José para o Egito. Esse o pano de fundo é isso aqui. Então a gente não pode esquecer disso aqui. 4:22. Moisés retornou para o Egito junto de seu sogro Jetro e disse: Quero voltar aos meus irmãos no Egito para ver se ainda vive. Jetro disse a Moisés: Vai em paz. Ainda na terra de Madiã, o Senhor disse a Moisés: Volta ao Egito, pois já morreram todos os que queriam tirar-te a vida. Nossa, que relação maravilhosa! Entendeu? Agora nós temos um dado muito importante. Moisés volta para o Egito. Espera um pouquinho. Moisés volta para o Egito, vai para o Egito, do mesmo jeito que Jesus também vai para o Egito. Por isso que Lucas escreve, fazendo essa referência. Lucas tinha um parâmetro do livro de Moisés. Lucas era um conhecedor.
aliás, Lucas não, Moisés. Mateus, já havia dado tempo de conhecer esses pergaminhos? Sim, porque na verdade é o seguinte, o que eles estão fazendo ali? Lembra? A gente precisa voltar numa história para a gente entender o que estava acontecendo no tempo de Moisés, no tempo de Mateus. O Evangelho é escrito no ano 75, entre 75 e 80. Esse é o ano da escrita do Evangelho. No ano 76, o que aconteceu? 66, aconteceu a guerra, a grande guerra. Lembra que nós falávamos semana passada? Que teve a guerra e teve uma tal de diáspora. Que eles fugiram para destruir o templo, destruiu tudo, né? Então, os judeus cristãos, e a direção do Evangelho de Mateus, ele é direcionado para os judeus cristãos, os judeus convertidos, né? O cristianismo. É para esse público que ele está escrevendo. Como é que eu posso falar para judeu sem fazer referência a Moisés? Não tem como eu pensar no judeu sem fazer referência a Moisés. Para o judeu, Moisés é o grande libertador. Então eu pego e apresento Jesus como o novo Moisés e eu vou colocando os atos de Jesus muito parecidos com os atos de Moisés. Aquilo que você ouviu aí já no relato do Êxodo. Né? No relato do livro do Êxodo, aí do Êxodo aqui. Né? 4:22. Do Êxodo 4:22. Não é? Jesus que vai para o Egito, Moisés que volta para o Egito. Porque ele foi criado pelo faraó. Quando ele casa com a filha de Jetro, se a gente for ler para trás, a gente vai perceber que ele já tinha saído do faraó, ele já tinha tido aquela, lembra que ele vê dois brigando? Ele já tinha matado Ele já tinha matado um para desmanchar a briga, né? Metodologia melhor do mundo que eu vou adotar na que eu seja a última. Se estiver brigando, metodologia de Moisés é a melhor coisa. Você mata um que a briga acaba. Diga-se a primeira. E aí o que aconteceu? Ele viu os dois brigando, ele foi lá e desmanchou a briga com essa metodologia. Está escrito aí. A partir daí ele sai do Egito. E nas andanças dele ele encontra-se com essa família de Jetro e se casa com a filha de Jetro. Depois Deus aparece para ele, né? E aí tem toda a história. Volta para o Egito, enfim. Quando eu coloco essa fala aí, dele aí, eu coloco Jesus em paralelo, direto com Moisés. Viu? Lembra de o Frei Carlos Mestres diz o seguinte, que para se ler Sagrada Escritura, a metodologia que ele inventou, né, que é dele, ele diz assim, que existe um texto, existe um contexto e existe um pretexto. Então eu tenho que olhar na perspectiva do Frei Carlos Mestres. Eu tenho que olhar para a Sagrada Escritura, que tem um texto, o texto está dado. É o texto de Mateus. Nós estamos lá, o texto está aqui. O que é que diz o texto? Que Jesus foi para o Egito, levado pelo pai e pela mãe. Isso aqui é um texto, está dado, teve um sonho, tem tudo isso aqui. Depois a gente vai olhar a questão do sonho aqui também. Mas isso aqui é o texto, está dado. Havia um contexto. Qual era o contexto desse Jesus ir para o Egito? O contexto era um contexto para salvá-los da morte dos inocentes, porque o rei tinha soltado o decreto para matar todos os inocentes menores de 2 anos. Esse era o contexto. E o pretexto? O pretexto de Mateus é apresentar Jesus como o novo Moisés. Olha aqui, ó. Você tem uma linha, o Frei Carlos Mestres é top, né? Ele inventou essa metodologia de leitura da Bíblia, um método de leitura. Qualquer texto que você for ler na Bíblia, usando esse método do Frei Carlos Mestres, você vai achar um texto escrito, está dado, a matéria dada,
tem um contexto, eu preciso dar uma olhada na história por trás disso tudo que estava acontecendo ali e por que que ele escreveu isso, né? Então isso aqui é importante. O que o autor desse livro diz sobre o sonho de José? Tem negrito aí, eu acho. Ele diz assim, que Deus, ele colocou a liderança de Deus e a proteção, né, sobre a vida do menino, uma proteção parcial, porque as outras coisas, um bloqueio parcial sobre a oposição de Herodes e incomum, né, porque era necessário que as outras coisas acontecessem, mas não naquele momento. Sim, sim. Né? Agora, aí ele fala da presença do anjo. O anjo enviado por Deus proporciona guia e proteção divina para Jesus. José desempenhou o papel principal, como convém ao interesse de Mateus, ao redefinir os papéis domésticos patriarcais e tradicionais. José não governa sobre sua família, mas a serve fielmente ou retamente ao protegê-la do perigo. Para a associação de Jesus, sonhos e Egito. Não entendi. Tá. Aqui ele diz assim, ó, levanta, está em negrito. Isso. É isto. Quando ele fala do anjo, ele está dizendo que Deus quis proteger o menino, porque toda vez que aparece anjo, isso nós já falamos outra vez, né? Toda vez que aparece anjo, a palavra anjo significa presença de Deus. Então, toda vez que aparece anjo aqui, vai dizer que é Deus protegendo. Então, o fato do anjo aparecer a José é mais do que proteger José. Por isso que o autor sagrado, esse autor vai dizer que ele protege o menino e dá a José uma capacidade patriarcal que ele não tinha, porque ele não era o pai. E nesse momento ele verdadeiramente Assume para si a paternidade de Jesus Cristo. Uma paternidade adotiva. Por isso ele vai dar o sobrenome, né? Jesus, filho de Davi. Porque José era da linhagem de Davi. E para se cumprir as escrituras que alguém da linhagem de Davi seria o novo Messias. Simples assim. Mas, então isso aqui é importante. Então vamos dar uma olhadinha no nosso texto, porque tem coisas aqui que é legal. Depois que eles partiram, nós estamos no começo do texto. Eles quem? A parte de cima do texto, eles, os magos, né? Isso. Sim, após sua partida, os magos. Os magos. Então os magos foram embora e não voltaram para Herodes. Veja, eles foram por outro caminho. Eles não voltaram. Herodes é a simbologia do pecado. Então eles não voltaram para o pecado, eles não voltaram para o mal. Depois disso, aí o que aconteceu? Depois que eles partiram, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse. Essa palavra levanta-te, ela é muito importante na Sagrada Escritura. Porque se a gente for pensar, por exemplo, em vários lugares aonde Jesus fez o milagre, ele sempre disse para a pessoa que estava deficiente, aleijada, ele sempre usou uma palavra, essa aqui. Levanta-te. Levantar-se é o ato próprio de estar em atitude de caminho. Por que será que a gente escuta a proclamação do Evangelho em pé? Porque eu vou ouvir com atenção e vou caminhar a partir da escuta. Está tudo muito a partir da escuta. Inteligência de quem... A partir da escuta. Então, por que será que a comunhão que o ministro dá na mão da pessoa, a pessoa vem ao encontro? Porque ele está de pé. Olha a sabedoria da missa, como é interessante. Porque a pessoa ela está de pé desde a parte da proclamação, depois do prefácio, né, da consagração. Ele está de pé. Porque quando ele se alimenta da presença real de Jesus, agora ele pode caminhar. Ele recebe e vai. Por que será que é no fim da missa, por exemplo? Né? Mas ele disse para ele, levanta-te, pega o menino e a mãe dele
e foge para o Egito. Na Bíblia de vocês está escrito de um jeito, né? Mesmo. Levanta-te, Sim. Toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Então, mas por que será que tem que ir com a mãe? Por ir sozinho? Se fosse para proteger? Mas a gente olha para trás. José era justo. Então jamais ele ia deixar a mãe sozinha. Porque quando ele sonhou, porque José teve alguns sonhos, né? Ele era um sonhador. Ele era um sonhador. Quando foi para ele assumir Nossa Senhora, Maria, foi como? Foi o anjo do Senhor que Apareceu em sonho. E aqui? Também, em sonho. Mas ele disse aqui, ele coloca aqui uma palavra bonita chamada angelofania para falar dessa presença que o anjo. Angelofania. Fania é manifestação. Então, é Lembra de epifania. Fania é manifestação. Epi, do grego, é para fora. Então, uma manifestação para fora. Epifania. Você divide a palavra epi, do grego, epi é para fora. E fania é manifestação, né? Então, eu lembro que o Padre Ricardo falava assim, quando você falar fania, você vai colocando para fora o vento. Fania. Não tem como Parece vento. Então é uma manifestação para fora. Angelifania, ou angelo, né, do grego, essa presença que se manifesta. É um Deus que se manifesta. Legal, né? Muito bom. Tá. Aí ele continua, levanta-te, pega o menino e foge para o Egito. A mesma coisa que aconteceu com Moisés. Né? Então nós não perdemos de vista aquilo que ele está ensinando para nós. E o que mais que ele diz? Fique aí até que eu lhe avise. Quem que vai avisar? Deus. O anjo. O anjo, né? Da manifestação. A gente vai continuar lendo e ele vai sonhar de novo. Porque José é um sonhador. Então, ele vai sonhar novamente. É muito legal. Até que eu avise. Aí ele diz, porque o Hélio quer procurar dar um menino para matar. Sim. Aí vamos continuar lendo o texto que a gente vai chegar lá. Vamos para o 16, Padre. Isso, vai lá. Então Herodes, percebendo que fora enganado pelos magos, ficou enfurecido e mandou matar, em Belém e em todo o seu território, todos os meninos, de 2 anos para baixo, conforme o tempo de que havia se certificado com os magos. Então, cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Jeremias. Acha aí o profeta Jeremias. 31:15. Pega o 31. 31:15. O que é que disse Jeremias? Porque senão a gente fica perdido, né? Eu preciso saber o que é que o danado Jeremias disse. Tem aqui, né? Tem aí. Tem. 31:15. Ele disse assim. Mas é o versículo qual? Raquel chora a morte de seus filhos. Assim diz o Senhor, um clamor se ouve em Ramá, de lamento, de choro, de amargura. É Raquel que chora seus filhos e recusa ser consolada. Nossa, isso é uma coisa porque ele já não existe. Imaginou, padre? Que cena. Olha como a Bíblia Sagrada, eu lembro que o Pedro disse nos nossos estudos bíblicos assim, ó, a Bíblia responde à própria Bíblia. Olha aqui, ó, o que é que se cumpriu lá em Jeremias? Né? Jeremias é um profeta que viveu no tempo do exílio. No tempo do exílio, eles não levavam as crianças. Eles levavam só os adultos com força de trabalho. E não levavam qualquer adulto. Eles levavam justamente aqueles que tinham alguma profissão. Os artesãos, que eram os bons da época, né, eles levavam essas pessoas. Tanto é que ficou para trás o que eles chamam de o resto de Israel. Por isso que Jeremias está dizendo, Raquel, escuta-se um choro de lamento. É Raquel chorando as suas crianças. Aqui, ó,
Escuta-se o choro, é Herodes matando tudo quanto é gente. Ok. Olha a gente navegando na Sagrada Escritura, né? E a gente conseguindo entender por que ele disse que vai se cumprir a Escritura. Porque ali, em Raquel, não houve um infanticídio, mas aqui houve. Aí houve o cumprimento da profecia. Né? Então, é muito forte, porque a gente percebe que há uma ligação muito profunda, há um entendimento e ganha sentido. Agora, quando nós ouvimos, por exemplo, esse texto na missa, por exemplo, né, de acordo com Jeremias, eu já sei, opa, peraí. Jeremias estava no tempo do exílio, no tempo do exílio houve uma separação, no tempo dessa separação muitas mães choraram os seus filhos. Legal, né? Agora eu entendo, sabe o que eu entendo agora? Quando eu ligo para o senhor para te dizer as coisas no sábado, você diz assim, agora eu vou preparar a homilia. Porque na minha cabeça, eu sempre penso que o padre sabe tudo. Aí eu ligo para o senhor, o senhor diz, não, Linda, agora eu padre, vamos fazer isso. Não, eu estou preparando a homilia. E aí eu vejo que o senhor vai e faz uma belíssima homilia e a gente começa a entender a necessidade disso aqui. Por que é que o senhor está sempre estudando? Por que é que o senhor está sempre rezando, visitando, se debruçando sobre as Sagradas Escrituras? A Bíblia tem que ser lida. Tá, vamos lá. Jeremias, continua. Assim diz o Senhor, descansa a tua voz do gemido, poupa os olhos das lágrimas, pois há uma paga por teus trabalhos. Não, Jeremias já foi, né? Voltamos então. Vai lá. Retorno do Egito e estabelecimento em Nazaré. No versículo 19 do pai. Tá, continua. Tá bom? Quando Herodes morreu, eis que o anjo do Senhor. Sonhador. Quando Herodes morreu, eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José no Egito e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe. Nunca ele vai dizer pega um ou outro. Ele vai dizer sempre o menino e sua mãe, que é para não perder de vista nunca a linhagem. Pode continuar. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois os que buscavam tirar a vida ao menino já morreram. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas, ouvindo que Arquelau era rei de Judeia, em lugar de seu pai Herodes. Que versículo que está isso aí? 22. Vamos achar o 22 aqui, porque tem uma coisa legal sobre o Arquelau. Quem era essa figura? O Arquelau. Vamos achar quem é. Porque o Arquelau é extremamente importante nessa história aqui. Ó. Cadê? O lugar proporcionou o elo imediato entre Jeremias, né, e uma voz ouviu-se em Ramá. Choro, né, que nós já falamos, né? Isso. 22. Olá. Precisamente quando parece existir alguma segurança, uma notícia inquieta. José ouviu que Arquelau reinava sobre a Judéia no lugar do seu pai Herodes. Arquelau era filho de Herodes, mas não é o Herodes do tempo da morte de Jesus. Esse aqui é o outro. Você lembra que quando nós estamos no comecinho lá, Herodes mandou matar todo mundo? Então só sobrou esse aqui. Sobrou esse Arquelau aí. O que diz o rodapé? Diz aqui, padre, ó, Arquelau, filho de Herodes e de Maltace, como Herodes Antipas. Foi etinarca da Judéia, de 4 a.C. a 6 depois de Cristo. É isso? Olha aí, de 4 a.C. Está onde? No rodapé. Aqui está no rodapé. De Jerusalém. Essa é Jerusalém. Está logo aqui embaixo. Está aqui. Achou? Achei. Desculpa. Na letrinha B. Arquelau governou a Judéia e a Samaria. Herodes Antipas, governador da Galiléia e da Pérsia. E Filipe, governador da área norte e leste do mar da Galiléia. Ele continua dizendo,
Tampouco inclui informações algumas sobre que José observa acerca do papel, né? Aí ele diz, protestos em Roma contra a sua crueldade e tirania removem Arquelau e o exilam. Por isso que ele ficou pouco tempo reinando, porque ele era um puta de um cara ruim. E mesmo Roma não sendo a melhor das coisas, por causa da maldade dele, retiraram ele do poder. Ele era muito cruel. Ele era cruel. Esse Arquelau era cruel. Ele era pior do que... Mas também filho de um pai que manda matar todos os filhos para não deixar ir ver, como é que esse homem ia ser bom? Porque assim, a nossa primeira aula foi isso que o senhor disse, não foi? Que esse Herodes, é importante entender que esse Herodes não é o Herodes do tempo da crucifixão. Não, isso é outra Herodes. Já é outra história, já caminhou no tempo. Já caminhou no tempo, porque vamos pensar assim, Jesus nasceu mais ou menos no ano 6 antes de Cristo. Antes de Cristo. Jesus nasceu no ano 6, né? Da nossa contagem. E morreu no ano 30. Quantos anos Jesus tinha? Se ele nasceu mais ou menos no ano 6, e ele morreu no ano 30, 24. 24. E onde saiu essa história que Jesus não deu com 33 anos? porque na verdade eles contam, se a gente for contar, Jesus morreu com 30 e poucos anos, né? É uma data por causa de números, né? Não é uma data precisa. Na Bíblia todo número é importante. Né? 33 é importante. 33 é metade do quê? De 66, né? 66 é o quê? O ano que eu nasci. É o símbolo da besta? É. Então, se Jesus tem a metade daquilo, 3 também é um símbolo de trindade. Sim, então quer Então, dizer que é para se três. contrapor. Para se contrapor aquilo que é o anticristo. O número 33, de modo geral, ele vai querer se contrapor àquilo que é o anticristo. A gente não tem uma data de dizer assim, ele morreu aos 33 anos. Ele pode ter morrido aos 30, ele pode ter morrido aos 36, um pouco menos, um pouco mais. Jesus não ia viver muito tempo porque ele já estava na fase adulta, já para morrer, porque para morrer no sentido de idade física. Porque a perspectiva de vida daquele povo era em torno de 40 anos. Agora a gente entende por quê 40 anos no deserto. É uma geração. Entendeu? Então, 40 anos no deserto é uma geração. A vida toda, né? Ou seja, a vida toda nós vamos viver situações de deserto. Porque no deserto a gente tem duas coisas, não é, que a gente vê. O deserto é o lugar do encontro e o lugar do sofrimento. O deserto é isso aqui, na perspectiva bíblica, né? Então, o Jesus ir para o deserto significava dizer que ele ia sofrer e ele ia também se encontrar com o Pai. Simples assim. Tá? Então, de modo geral, é isso aqui. Então, nós já sabemos quem é essa figura chamada Arquelau. Arquelau é filho de Herodes e foi deposto por Roma por ser mau. É a mesma coisa. Não quero fazer comparação com política. Vamos estudar. Não vamos confundir as bolas, não, né? Não, mas não é uma comunidade católica, é uma relação que se estabelece com os tempos de hoje, que isso quer dizer que a maldade não parou, isso quer dizer que isso veio perpassando e os justos estão no poder hoje. E ela vai continuar. E ela vai continuar. E é o seguinte, as pessoas que estão no poder, eu gostaria que vocês que estão estudando comigo agora, prestassem muita atenção nisso que eu vou dizer. A pessoa que está no poder, ela não faz agrado para pobre. Nunca fez e nunca fará. Na história da humanidade. Na história da humanidade. Se a gente olhar para a história da humanidade,
desde os tempos ciseranos, dessa galera aí, nunca houve. Gente, ele faz um agradinho. Tipo assim, Tipo Bolsa Família, tipo auxílio emergencial, é um agrado. tipo assim, tu se aposenta, tu passa 30 anos, 35 anos, tu paga a tua aposentadoria, mas eu faço uma reforma, você vai continuar pagando sua aposentadoria depois de aposentada. 16% da sua aposentadoria. Quer dizer, você né? vai ter. Quer dizer, que é uns agrados de umas coisas assim meio cruéis. O Senhor diz assim, ó, quando fala, mas o Judas disse para ele, a gente podia ter comprado, né, essa mulher que jogou perfume no seu pé aí, né, você podia ter pegado esse dinheiro e ter comprado de comida para pobre. Aí o que Jesus responde? Pobres sempre os quereis. Essa fala aqui, minha gente, ela tem um significado muito importante. Não é um significado de dizer assim, ele falou porque ele olhou para a história, não. Porque ele percebeu que ao longo da história da humanidade, ao longo da história da humanidade, o pobre, a pessoa pobre, ela sempre foi marginalizada. Ela sempre foi e ela sempre será. Sempre foi. Isso aqui não é pessoa negativa, nem nada, não. É a realidade que está dada. O contexto, né? O contexto é isso aqui. Aí o pobre ele vai se contentar, por exemplo, porque as coisas melhoraram um pouquinho, eu vou conseguir comprar um negócio desse aqui, a perder de vista. Né? E ela vai se contentando. E o povo marginalizando a gente. Né? Jesus disse em outro momento tão bonito, né? Quando os discípulos começaram a brigar, entre eles, ele falou, olha, os grandes desse mundo oprimem as pessoas. Olha como ele era sábio, né? E os grandes desse mundo oprimem. E a Sagrada Escritura não diz oprimiram, nem vão oprimir. É no tempo presente. Os grandes desse mundo oprimem. Olha como a Bíblia é sagrada mesmo, né? É sábia. Os grandes desse mundo oprimem. Aqui, os grandes começaram a perceber que um rei nasceu, mas esse rei ia reinar quando ele tivesse 30 anos. Mas o que eles fizeram aqui? Mataram. Vamos matar todo mundo? Vamos matar todo mundo que a gente acaba o problema. Não matando todas as crianças, não é possível que um desgramento desse vai viver. Se lascou. Porque o plano era de Deus e cumpriu-se, né? O projeto de Deus, o homem não consegue distorcer. Mas eu tenho continuando essa tua fala, conclui ela, que Jesus disse sobre os grandes deste mundo, porque ele finaliza dizendo algo muito belo. Não, ele termina dizendo assim, né? Porque o que estava acontecendo ali? Se a gente pensar em um dos evangelhos, em Lucas, por exemplo, Jesus está saindo de um momento de oração. Em Lucas. Em Mateus não. Mas em Lucas era mais orante, né? Mateus era mais pragmático. Se você colocar o evangelho de Lucas, como dizem que ele conviveu com Nossa Senhora, então ele é uma coisa mais doce. Mateus é muito sisudo, muito seco. Então, vamos pensar no evangelho de Lucas. Então, eles saíram de o Mateus que é o nosso de hoje, né? Eles vinham pelo caminho. Em Mateus, quem pede para um sentar à direita e à esquerda é a mãe. Deixa que o meu filho, esse meu filho que é bonito, esse outro que é mais bonito ainda, e esse outro que é feio aí, fica aí, deixa que esses aqui sentem no teu lado, do teu outro e pronto. E aí, Jesus olha para eles e diz, olha, não cabe a mim dizer quem vai sentar à minha direita ou à minha esquerda. Quem vai dizer isso é o Pai. Aí o pau cantou no meio do grupo, né? Jesus se vira para eles e diz, olha, os grandes deste mundo oprimem e tirannizam as pessoas. Mas entre vós não pode ser assim. Isso aí é muito forte. Entre vós não pode ser assim. Ou seja, se nós ouvirmos essa palavra de Jesus Cristo falando para aquele grupo e traduzindo para a nossa realidade de vida comunitária, de vida de paróquia, não é? De vida em comunidade, a gente releva as coisas, não é?
a gente não disputa, a gente não. E eles foram aprendendo ao longo do caminho. Jesus, tanto é que a gente vai ver briga de Pedro e do grupo com Paulo lá na frente, não é? Porque aonde tem pessoa humana, tem confusão. Aonde tiver gente, tem confusão. Agora, o que tem de ter nessas pessoas é alguém que chegue e diga para eles, olha, fica quieto no teu canto e você fica quieto no seu. Né? E pronto. Eu já falei isso várias vezes, né? Até em CPP, né? Usando esse texto aqui para justificar as confusões, né? As pessoas fazem confusão. Mas enfim. É o apacenta suas ovelhas, né, pai? É apacentar mesmo, É. né? E às vezes para O apacentar, apacenta o mato, e né? às vezes para apacentar você precisa quebrar a perna. Jesus apacenta, quebra a perna, né, da ovelha, Mas põe no pescoço. pode o pescoço e cuida. Moisés Mata. mata para resolver o assunto. Aí a gente A tá gente tem que tomar cuidado para a gente não usar a metodologia de Moisés, né? Então vamos lá, onde nós paramos? Marque lá, ó. 22, né? pai? Para saber quem é. Então a gente tá bom. Então, Vamos lá. continua. Vamos continuar no 22, ó. Mas, ouvindo que Aquilau era rei da Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo recebido um aviso em sonho, partiu para a região de Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Acha lá o profeta. Ele será chamado Nazoreu. Nazaré. Isso. Mas acha aí na Sagrada Escritura, porque está escrito no cantinho aí aonde quem é esse profeta, porque tem um profeta que falou isso. Ou está no rodapé, ou está em algum lugar aí. Sobretudo Isaías. Isaías, qual é? Eu acho o capítulo dele. Isaías 11. Vai lá. Achou? Atos 24:5 também tá. Mas o. Mas É melhor o. Peraí, viu? Ok. É Isaías 11 mesmo. Vai lá. Abre Isaías 11. O versículo que é aí, o que fala da profecia. 23, tá? 11, Isaías 11, deixa eu ver se é 23, né? Olha o que diz, pode ler? Pode ir. Um broto vai surgir do tronco seco de Jessé. Das velhas raízes um ramo brotará. Sobre ele há de pousar o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e compreensão, Espírito de prudência e valentia, Espírito de conhecimento e temor do Senhor. No temor do Senhor estará a sua inspiração. Não é pelo que vê à primeira vista que ele fará seu julgamento, nem dará sua sentença pelo que O que interessa é o rebento de Jessé. Jessé era o pai de quem? Você se lembra? Não é aquele moço que canta aquela música. Vamos ver aqui. Jessé era o pai de Davi. é verdade. Viu como as coisas são interessantes? Ó? Para se cumprir o que estava escrito na Escritura. Aonde foi que Davi reinou? Em Belém da Judéia. Então, se Davi reinou na Judéia, no rebento daquela tribo, toda a vai se criação, cumprir. né? Entendeu? Padre, porque esse alicerce do rei Davi era um homem justo, era um homem de Deus.
Eis Porque também. estabelece essa relação. Porque também a profecia, né, lá no Antigo Testamento dava conta de que, vamos pensar assim, no começo de tudo, né? Eles viviam num regime de monarquia, antes de terem reis. Havia isso, está lá escrito no livro dos reis. Havia um regime de monarquia, não é? Sim. O povo de Israel olhou para os reinados em volta, tipo Síria, tipo Babilônia, Egito, e viram que eles eram governados por reis. E pediram que fosse constituído para eles um rei. Se eu não tiver enganado, né, Samuel que começa a dizer para eles que não, e eles começam a questionar, dizendo que quer um rei, porque quer um rei, e ele começa a dizer assim, olha, se vocês tiverem um rei, esse rei vai dominar sobre vocês, vai tomar as mulheres de vocês, vai fazer um monte de coisa. Então, a constituição do tempo do reinado, porque na Sagrada Escritura tem os tempos, né? O tempo das monarquias termina e começa o tempo dos reinados. E começa o tempo do reinado justamente porque o povo pede um rei. E o homem de Deus diz para ele, olha, é bom que a gente não tenha isso, porque os reis vão fazer coisas diferentes, né? Se a gente olhar, por exemplo, os regimes de monarquia são regimes tiranos, né? Muito tiranos. Então as monarquias são grandes, hoje praticamente não tem, né? Tem uns fictícios, né? Mas, por exemplo, na Espanha tem rei, mas não governa, né? Na Inglaterra tem a rainha imortal, mas não. Mas pense numa mulher que tem poder. Ela tem muito poder. Só se faz qualquer coisa na Inglaterra se a véia autorizar. Então os regimes monárquicos, eles concentram toda a riqueza no palácio, isso estou falando dos tempos atrás, né? E o povo vai trabalhar para eles. Mas Deus, na sua bondade, Ele manda ungir um rei. E aí tem toda aquela história de Saul, por exemplo. Porque Saul roubou, a unção foi roubada, né? Se a gente olhar lá no livro dos reis, a gente vai achar, né, que foi roubado, né? Não era para ser, foi o outro, né? Depois, com Davi, foi interessante, porque Davi, ele vira rei a partir da derrota do Golias. A partir dali, ele vai se constituindo rei. E a Sagrada Escritura vai dizer que da raiz de Jessé, que é o pai de Davi, vai sair um rei verdadeiro que não vai cometer os mesmos deslizes que cometeu o rei Davi. Que roubou o reinado, que matou pessoas, né, inocentes, enfim. Não vai haver isso aqui. Por isso que a grande comparação, né, da linhagem de Davi, vai nascer um rei mais imensamente superior ao rei Davi, que não vai cometer os mesmos deslizes. Né? É isso aqui. De modo geral, é isso aqui. Então vamos. Algo mais? Senhor que manda. Não, assim, Não, qual que era o. E aí é o que a gente canta lá na antífona do ó. Sim. Você lembra, Vitória? Eu não escutei. Aqui canta na antífona do ó. No Natal. Rebento. O rebento de Jessé. Jessé. Tá, e aí continua. Aonde nós paramos? Nós falamos que ele foi morar no Nazaré e por isso ele será chamado Nazoreu. Uhum. E Para se cumprir a profecia, né? A profecia que você leu. Mas deve ter alguma coisa mais ainda referente a essa profecia na Sagrada Escritura. Tem? Acha aí. Porque aqui também tem. Aqui entramos na promulgação do reino do céu, Janipá. Isaías 42, 6. Diz, quem diz?
Olha lá. Olha o que o autor sagrado diz para nós. O que é esse Nazareu? Ele diz que é alguém consagrado para servir a Deus, né? Nazireu, né? Nazareu. Alguém consagrado para servir a Deus, que faz um voto de não cortar o cabelo ou beber vinho. Mas Jesus bebia vinho, ele gostava do vinhozinho, eu também gosto. E ele faz uma alusão também a Sansão, que era o Nazireu também, que fez a vontade de Deus e salvou o povo. Morreu para salvar o povo, lembra? Lembra da história de Sansão? Sansão. Ele foi traído pela mulher, depois o cabelo dele volta a crescer e ele derruba as colunas, né, daquele templo para salvar a humanidade. O termo Nazireu também indica que Jesus é santo naquilo que está consagrado ou colocado à parte para servir. Então, o Nazareu tem a ver com a localidade, mas também tem a ver com a função dele. Para que ele veio? Para que ele veio? Para salvar. Deixa eu perguntar uma coisa que está me incomodando, porque eu acho que não sei se cabe. Se não couber assunto, não precisa encerrar o assunto. Lá no livro dos reis, diz de Saul, houve um rompimento de Saul, do rei Saul, com Deus, quando ele começou, Deus se afastou dele, ou ele se afastou de Deus, aliás, Deus não se afastou dele, se afastou dos caminhos de Deus. Sim, porque Como foi isso? porque o que acontece ali, né? Saul ele começa a sentir inveja, porque na verdade, Davi não era para ser o rei era Saul. Davi recebe uma unção que não era dele. Tanto é que quando nas perseguições, em um momento quando Davi encontra Saul lá escondido em um buraco, ele chega, corta um pedaço do manto de Saul e diz, né, em respeito a Deus, ele diz, olha, eu não vou ferir a espada ungido do Senhor. Porque o rei verdadeiro era Saul. Não era Davi. Era Saul. E aí tem toda aquela briga de Saul e por causa disso, de Davi ter tomado, de certo modo, o lugar dele, né? Porque ele era o ungido, não era Davi. Porque Davi não era o filho mais velho. Nunca foi, né? Então, houve uma ruptura de Saul com aquilo que foi próprio, né? Mas não porque Saul foi mal, foi tirado dele. Sim. Mas não foi um profeta que direcionou isso, de escutar Deus, o nome de Deus que escutou? Sim, mas ele foi enganado, né, o profeta? O profeta foi enganado. Porque colocaram todos ali para ser ungido e a mãe de Saul enganou. A gente vai olhar isso lá no livro dos reis, na constituição dele, foi enganado. Né? E houve uma unção mentirosa, de certo modo. É interessante isso aqui, dá uma olhada no livro dos reis. Dá uma olhada no livro dos reis. Porque o livro dos reis é muito interessante para a gente poder compreender muitas coisas. Ela é cheia de nomes, cheia de... Mas as ações são importantes. Não é? Da constituição, por exemplo, de Está nos Saul. reis ou está no Samuel? Se você ler Samuel, você ler Reis, você vai achar tudo isso. Os dois livros, né? Mas isso é assunto para outro momento. Porque a hora já... Não, mas assim, é bom, Não, eu já quis vi. comentar Dá uma isso, porque olhada. eu também, quando você colocou aqui a questão do Nazoreu, que se cumpria, né, por conta da linhagem de Davi. Sim, pela linhagem de Davi, pelo lugar onde ele foi Sim. morar e também pela função que ele passa, que ele vai ocupar. Nazareu é aquele separado por Deus para fazer algo, né? Sim. Isso é o que significa, de certo modo, Nazareu, na linguagem da Bíblia aí, né? Que o autor
esse parece para nós é Nazireu, né? Nazireu. 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 Por isso que diz, faz voto de Nazireu, é aquele voto de... Não sei. Você não já escutou essa colocação? Não. Eu já escutei muito fazer voto de Nazireu, então deixar De pertença, né? pertencer. Se for pensar nisso aí, porque o voto de Nazireu, o Nazireu é aquele separado por Deus, que não vai cortar o cabelo. Por isso Jesus tinha cabelo grande, por exemplo. E não, dizem, né? Justamente porque para cumprir e para se cumprir isso aqui também, Sansão tinha cabelo grande, né? Porque também era um Nazireu para fazer a vontade de Deus. Então é alguém separado para fazer. Nazireu, alguém separado para fazer. Não é apenas a cidade onde ele nasceu, não, onde ele passou a viver, não é? E ele passou a viver ali também justamente para se cumprir aquilo que era para ele fazer. Foi morar em Nazaré, porque ele era o escolhido, Nazireu, para fazer a vontade de Deus. Simples assim. Maravilha, pai. Não, a riqueza do livro dos reis, Samuel, dos reis é muito grande. Aí quando você começa a entender essa relação que uma aponta para a outra, né? Aí as coisas vão, a palavra de Deus, Por isso que a gente sentido. Por isso que a gente tem que ler Bíblia, né? Mexendo nela. Porque lendo no sentido nosso que nós estamos fazendo aqui, tá? Estou dizendo para a gente fazer isso na nossa oração, é outra coisa. O que nós estamos fazendo aqui é um estudo, né? A gente não vai... Minha gente, você quando for rezar, não faça desse jeito, você entra em parafuso. Para rezar com a Bíblia, você faz uma meditação a partir da Lexio Divina. É isso aqui. O que nós estamos fazendo, procurando fazer, é um estudo básico do Evangelho. Não é nem um estudo aprofundado, não. O aprofundado é muito maior. Mas é um estudo básico do Evangelho para quando alguém perguntar alguma coisa para nós, né, esses dias a liturgia trazia uma palavra do próprio Jesus para a gente não se deixar levar por doutrinas estranhas. Existem doutrinas estranhas, né? Até dentro da nossa própria religião, o Francisco tem insistido muito com a gente, com as doutrinas que vão aparecendo aí, né, que ele chama de novo pelagianismo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas doutrinas que vão aparecendo aí, de gente de igreja, que vai embarcando em lugares que, se tomar cuidado, não vai sair mais, porque é doutrina estranha. Qualquer vento norte, né, que vem, a gente vai sendo enganado. Então, fiquemos atentos, tá? Por hoje basta? Padre, cada quarta-feira, né, a gente vai aprendendo, né? Isso. E hoje a gente aprendeu esse danado do Arquelau, que era ruim demais. Eu estou impressionado com o Arquelau. O Arquelau é... Agora, quando vocês aprenderam outra coisa também. Quando se refere a Jesus Nazareno, não é só porque ele nasceu em Nazaré, pela função que ele ia ocupar. Separado para servir. Isso é que significa Nazareno, né? Separado para servir. Então, Jesus, que a palavra Jesus significa Deus salva, né? Deus salva esse Jesus e o separou para servir. E aí Cristo, né? E se não bastasse ele ter separado, ele fez como fizeram com Davi. Ele ungiu, que é a palavra que é o que significa Cristo. Então, Deus salva, ungiu e separou. Então, ele não pode ser outra coisa senão Deus. Separado pelo próprio Deus, né? Saindo de Deus. A gente não gosta muito dessa palavra sair de Deus, né? Porque se sai é como se tivesse... quando saiu o meu braço de mim, fica o espaço, né? Não. Em Deus não existe espaço, né? Então, Jesus, ele emana de Deus. Então, aquilo que emana é aquilo que eu tiro, mas não deixo um lugar vazio. O verbo saiu de Deus e Deus continuou sendo a mesma coisa
e o verbo continuou sendo a mesma coisa. A diferença básica é que o verbo saiu de Deus, voltou para Deus agora com uma condição humana, com exceção do pecado. E ele voltou para Deus do jeito humano, com as marcas da paixão. Então isso aqui a gente nunca pode perder de vista, né? Deus é Deus desde sempre. Jesus saiu de Deus e veio habitar no meio do mundo, volta para o Pai e volta com a sua corporeidade. Mais para frente, quando nós estivermos falando de cristologia, a gente vai falar muito dessa palavra, né, da corporeidade. Que danada é essa corporeidade, né, que a gente escuta direto, né, especialmente quando a gente está tratando de temas mais teológicos, né? Ele ganhou uma corporeidade. Esse corporeidade foi o corpo que ele ganhou Glorioso. com Maria Madalena para se apresentar para Maria Madalena. Esse é a corporeidade, o corpo glorioso. Corpo glorioso. Jesus ganhou um corpo glorioso, que é o mesmo corpo que nós vamos ganhar. Quando nós formos ressuscitados também, todos nós vamos ganhar um corpo glorioso. Está para a casa do Pai. Um corpo glorioso. Então, não dá para a gente ficar com medo de morrer. Quando a gente vai compreendendo isso aqui, desculpem a hora, né? E a fome, mas não dá para a gente ficar com medo de morrer quando a gente consegue compreender que nós vamos ressuscitar, nós vamos voltar para o céu, nós vamos ganhar um corpo glorioso. É encantador, né, Padre? Não, Padre, É encantador. quando ela está falando comigo, que eu falei para ela, nossa, mas eu estou com uma sensação de que eu não vou acordar amanhã. Aí ela disse assim, não se preocupa não, se você não se acordar amanhã, não é possível que tanto trabalho, tanto que você cuida de um, que cuida de outro, que você não vai para Deus. Mas nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vai para o céu. Deixa pra lá. Mas o problema, pai, ela ela estava com medo de morrer dormindo. Eu falei, mas que Melhor morte morrer mais dormindo. abençoada. É melhor morrer dormindo do que Então. fazer barulho, né? Ela me vai conversar, ai, tô passando mal, não posso morrer ainda. Porque nesse tempo, menina, o Ronaldo disse que a melhor coisa é a gente morrer e ir para Deus. Você sabe se você não vai para Deus? Ela fala assim, eu não sei. Agora Eu prefiro ficar aqui, que aqui eu sei que eu estou cuidando. Agora imagine a alegria. Isso aqui eu fico pensando de vez em quando, viu? A alegria de eu chegar no céu e encontrar Jesus Cristo, e encontrar Nossa Senhora. Né? Do tanto que a gente vai rezando as nossas Ave Marias, a gente vai contemplando nos mistérios do texto, enfim. Agora imagina a alegria do dia que nós chegarmos no céu e a gente encontrar Nossa Senhora. Eu encontrar meu pai, como vocês encontraram os de vocês que já morreram. Mas isso vai ter uma importância mínima, porque a importância máxima é contemplar a glória. Né? Aquilo que São Paulo ensina para nós. Né? Nada dessa vida é tão superior àquilo que nos espera. E o que nos espera é meu pai vai estar aqui do meu lado, né? Vocês que estarão também com a gente. Lá eu não serei padre. Lá não existe padre, porque o sacerdote. O sacerdote real é ele, Jesus. A menos que ele seja o bispo. A menos que ele seja o bispo, mas não vai precisar disso. Padre, mas é assim, Nada todas disso, essas- nada. Título, nada. Essas coisas que o senhor fala, me leva um caminho assim, muito forte, de caminhar dentro da palavra de Deus e não desviar o olhar da cruz, nem uma hora, porque a nossa humanidade, a gente às vezes convive com muitas situações que nos entristecem, e quando nos entristece, periga a humanidade querer andar na frente. Então é um caminho, chegar no céu, recebido por Nossa Senhora, tem um preço. Eu fico imaginando. Pois é, por isso mesmo que os sofrimentos do tempo presente não são nada diante da realidade que me aguarda. Então, se os sofrimentos do tempo presente não são nada diante da realidade que me aguarda,
Por que eu vou ficar me apegando aqui se eu sei que tem uma coisa maior lá? Eu não preciso ficar me apegando aqui. Esse sofrimento aqui não é nada. E quem não gosta de sofrer não é cristão. O cristão, isso aqui é um problema das realidades que estão sendo apresentadas para nós agora, sabe? Que começa a dizer que o sofrimento não faz parte. Faz. Sofrer faz parte da constituição humana e da constituição cristã. Jesus sofreu. Então, quem não quiser sofrer, vai lá para sei lá para onde. Mas não é cristão católico. O cristão católico, ele tem uma marca muito profunda, que é a marca do sofrimento. Não é que a gente procura sofrimento, não é isso. Ninguém procura sofrimento. Mas aquela coisa de dizer assim, ai, coitado, né, não sei o que lá, não. Essa geração de gente frouxa que tem aí agora, gente mole, que não aguenta um não, é duro isso aqui. E tudo fruto de um ensinamento, até cristão, de vez em quando, que diz que a pessoa não pode sofrer. Quem disse? Jesus sofreu, o José sofreu, só via dormindo. Gente! Não me equivocou nada hoje, não? Pergunta? Não. Quer dizer, o sofrimento é inerente à pessoa humana. Não, em algum momento nós ainda vamos falar disso, porque isso aqui é importante. Porque algumas linhas, por exemplo, a espiritualidade coaching, ela começa a dizer que não existe sofrimento. Como não? Isso não é cristão. É de qualquer coisa. É uma espiritualidade vinda, acho que é do inferno. Que o inferno começa a ensinar para a gente que a gente tem que viver feliz. E é claro que a gente tem que viver feliz. Mas dentro do contexto da felicidade, há momentos de sofrimento. E nós precisamos passar por sofrimento. Se a gente não passar por sofrimento, a gente não sabe o que é a realidade do céu. A gente não vai chegar lá. Pode ter certeza disso. É triste a gente dizer isso, né? É triste. Para mim é tranquilo eu dizer isso. Porque de tanto sofrimento que eu já tive na vida, quem passou fome, quem não é? Que até mesmo na comunidade, a gente, cheio de milagre acontecendo, eu vou brigando por linguiça. Se lascar. Ô padre, o senhor me faz recordar um pouquinho a sabedoria da igreja. Assim, porque olha nosso tempo, olha a campanha da fraternidade desse ano. Nossa, que sabedoria que é esse colégio apostólico, esse povo que reza, que escuta Deus, né? E que cria os temas. Quando a gente olha para o tema desse ano, da campanha da fraternidade, você olha para o que nós estamos vivendo hoje na Terra, isso é muito forte e mostra muito que nossa, A gente olha... perdoem as outras denominações religiosas, os outros credos, mas eu não posso deixar de me apaixonar por nossa igreja. Mas se você olha, por exemplo, né, o nosso... Porque isso foi definido há um ano, há mais de um ano atrás. Né? Bem mais para trás. Aí quando você olha para a realidade, para o tempo que a campanha da fraternidade se iniciou, né, que foi na quarta-feira santa, não é? Cinza. Que ela foi cinzas, que ela foi inaugurada e saiu o tema e a gente começou. E olha o que nós estamos vivendo hoje. Se você olhar, por exemplo, os grandes sinais, né? A gente gosta de olhar sinal. A gente teve, vamos pensar só em 2020, nós tivemos um sinal gigante que é a pandemia. Esse é um sinal gigante, ele está dado, ele está aí, é visível aos nossos olhos. E nós precisamos nos converter. Esse é o grande sinal. Para mim, o grande sinal que a pandemia deixa para nós é que nós precisamos nos converter. Mas a gente olha para, por exemplo, outros sinais dentro desse contexto de pandemia. A gente tem as negações, que a pandemia não existe, né? Se existe, ela é pequena, enquanto isso as pessoas vão morrendo. Isso aqui é um problema, e é sinal. Que a gente precisa ficar atento no sinal. É sinal que Deus vai mostrando que dentro de tantas coisas aparecem outros que vão dizer o contrário daquilo que está dado. Mas a gente, por exemplo, olha umas coisas engraçadas, né?
A gente olha para o gafanhoto. Olha lá, disse que é quarta onda. e já está na quarta onda, Quarta onda. mas disse que tinha. Olha o número, é porque a gente, não sei se o povo presta atenção nisso, mas olha o número. Vocês se lembram quanto eles disseram que era aproximadamente de gafanhoto? Você lembra, Vitória? Não lembro. 400 milhões de gafanhotos. Então, olha, o número 400 me lembra 40, me lembra geração, me lembra sofrimento. Porque reporta lá os 40 anos. Os 40 no deserto, né, as 40 noites de Jesus. Olha só como isso aqui é simbólico. Muito simbólico. Aí tem o gafanhoto. Uma bomba que explode no Líbano, que mata mais de 100 pessoas e deixa a cidade devastada, com não sei quantas pessoas feridas. Mas isso acontece direto. Pode acontecer direto, mas eu encaro como um grande sinal. Eu olho para isso e vejo, caramba, ou a gente se converte agora, ou a gente vai passar muito sufoco. Muito. Eu penso que está na hora da gente criar juízo, não é? Deixar as coisinhas pequenas e abraçar aquilo que não passa. O problema nosso é que a gente abraça as coisas que passam e a gente esquece de abraçar aquilo que não passa. O que passa? A coisinha, a unhinha, o cabelinho, isso passa. E o que não passa? A graça, que não tem fim. Não é? E a gente se apegando a coisinhas. É porque eu não cozinho, é porque não sei o que lá, é porque eu não põe fogo. Inferno. Não é? Não é chato isso? Aí, aquilo que não passa, eu esqueço de abraçar. Eu preciso, se vocês não quiserem abraçar, problema de vocês. Eu quero abraçar as coisas que não passam. E a minha luta é justamente essa. A minha luta pessoal é eu abraçar as coisas que não passam. A minha pessoal é essa. Se alguém quiser, eu sou líder de um povo, né? Nós da igreja não gostamos dessa palavra líder, né? Líder parece mandão. Nós gostamos de servos, né? Nós estamos servindo um povo. Se esse povo que o Senhor me colocou para servir quiser abraçar comigo a causa que não passa, venha. Se não quiser, pode ir embora. Tranquilamente, sem medo de errar. Porque tem que querer abraçar uma causa que não passa. E nessa causa que não passa, tem sofrimento. Tem dor. Tem agonia. Ou acha que é fácil morrer na cruz? É que a gente cristão, a gente está num momento tão complicado que a gente não quer mais saber de cruz, não. Poucos querem saber da cruz. Então, abraça a cruz, porque abraçado a cruz, a gente tem certeza que a gente está indo de encontro às realidades que não passam. E a gente vai deixando tudo que passa. Tudo que passa fica, pode deixar. Vai ficando, vai. Né? E pronto. E a gente vai dando vazão a uma outra realidade. E a gente vai vendo, né, quando a gente começa a abraçar as coisas que não passam, a gente vai vendo as realidades se descortinando na nossa frente. Realidade do céu. Eu gosto da minha casa, porque eu acho que a minha casa tem cara de céu. Eu gosto da casa da minha mãe, porque eu acho que tem cara de céu. Né? Então, eu gosto da minha igreja, da minha São Mateus, porque eu sei que lá tem ares de céu. Que tem pessoas que ainda precisam entrar nos ares do céu e respirar esse ar do céu. Mas isso é um caminho que se faz. Não é? É um caminho que se faz. A pessoa vai caminhando. Tem gente que tem a perna maior, caminha mais longo. Não é? Tem gente que tem a perna mais pequena, caminha mais devagar. Tem gente que a gente... Engraçado, interessante, não é? A gente não pode deixar ninguém. De jeito nenhum. Padre, mas se eu não sabe aquela pessoa dá trabalho, vem. Só se ela quiser se desgrudar da mão mesmo. Porque tem gente que não quer. Mas se não, levanta. Porque o nosso destino é um só. O nosso destino é um só. E a caminhada é essa mesmo. Né? Com as perninhas maiores, menores. A gente pega na mão e vai carregando. De vez em quando eu fico pensando
se Nossa Senhora não tivesse voltado para buscar Jesus. É aquele passo atrás que de vez em quando nós precisamos dar. Né? A gente é meio depressa, mas tem hora que a gente precisa dar um passo atrás. Então eu fico pensando se Nossa Senhora não tivesse voltado. Não tivesse dado um passo atrás. Né? Engraçado que ela voltou 3 dias. Engraçado, né? A Bíblia é um negócio interessante. Ela não poderia ter voltado 2 dias. Ela não poderia voltar 5 dias. Não, ela voltou 3 dias. A bendita voltou 3 dias. Porque é no evento ressurreição que nós nos encontramos. Então eu preciso voltar para ter um contato com o ressuscitado. Eu preciso voltar. Se eu tiver dado um passo à frente, eu sei, quando eu falo um passo à frente, é além do limite, né? Eu preciso voltar para o ressuscitado. Maria voltou para o ressuscitado. A gente faça isso, né? E abraça o ressuscitado que não passa. Quando a gente abraça coisas passam, né? Tá bom, chega, né? Vamos comer. Pessoas, muito obrigado, viu? Vitória, muito obrigado. Opa, Semana que vem tem mais. Graças a Deus, aprendendo, Brincando, se divertindo. bastante. Isso, A gente vai se divertindo, vai contando piada, vai passando fome. Maravilha. E a gente vai. Por isso que o sofrimento é danado, o Ronaldo está com fome, sofrendo, tem que sofrer. Eles vão ter que reclamar. E eu acho que um momento assim, importante para a gente se divertir mesmo. Você que está em casa também rezar conosco, aprender um pouco conosco. A gente viaja na Bíblia, né, padre? A gente vai e volta, viaja, aprende muito. Aprende muito. Isso é muito, muito bom. Carregamos uma biblioteca na mão, que às vezes a gente esquece de olhar para a nossa biblioteca, né, Tiago? Agora, o bom aprendizado de hoje foi que saber que, além daquele Herodes, que a gente já sabia que era ruim, ainda tinha outro, rapaz. Vários. Jesus amado. Você viu? E o problema é o Arquelau, né? É o Arquelau, pela misericórdia. Olha Muito só. cruel. Mais cruel do que Herodes. Ele faz tudo até Então vamos lá terminar agradecendo a Nossa Senhora, né, a mãe da providência, mãe da sabedoria. É tão bonito os títulos de Nossa Senhora porque elas nos encaminham tudo para Jesus. Já percebeu? Graça encaminha para Jesus. Mãe da providência encaminha para Jesus. Então, que Nossa Senhora nos encaminhe para o nosso Senhor sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. Semana que vem nós vamos para o 3º capítulo de Mateus, né? Então a gente vai entrando nesse agora, a gente já vai ter a questão de João Batista. A Né? pregação de João Batista. A gente vai descobrir quem é esse rapaz, né? Vamos saber quem é o João, quem é Batista. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite. Depois esse conteúdo vai estar no YouTube, tá? A gente vai colocar ele lá, se inscreve lá no meu canal, tá bom? Deus abençoe.